Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de formação católica do dia 23 de janeiro de 2023, segunda-feira. O sentido da fé. No Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, nós escutamos Jesus dizer: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele, começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiam um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Por volta do ano 70, quando era redigido o Evangelho de Marcos, os seguidores de Jesus fizeram questão de que essa história fosse contada. Da mesma forma como narrado, hostilidades e dificuldades agitaram a frágil comunidade que se sentia em risco diante dos desafios do testemunho do Evangelho. Para o Frei Aloísio Oliveira, especialista em Bíblia, a tempestade se revela uma provação para a fé. Nós, os discípulos e discípulas de Jesus, não estamos a salvo das provações da vida. Como todos os seres humanos, estamos sujeitos a todas as tempestades. A fé não garante uma navegação tranquila o tempo todo. A fé garante a navegação com o Senhor a bordo e que às vezes parece dormir. As diversas tempestades que passam na nossa vida, nós não devemos achar que Jesus dorme, mas ao contrário, precisamos nos despertar reconhecendo-nos incapazes de nos salvar por nós mesmos e deixar espaço para Ele em nossa vida. O Papa Francisco leu esse trecho do Evangelho em março de 2020, numa vigília de oração durante a pandemia. Para o cardeal português José Tolentino Chalaça de Mendonça, foi importante o Papa ter abordado a pandemia como uma tempestade, ao contrário de muitos que a consideravam uma guerra. Ao recordar a oração solitária do Papa, o cardeal Tolentino afirma: a imagem do Papa que reza e que concede a bênção eucarística, num contexto universalmente experimentado como de desolação, faz ver como o invisível de Deus perfura os bloqueios da história e o seu silêncio dá-nos a possibilidade de viver, seguindo os passos de Jesus, a situação de abandono com confiança e entrega nas suas mãos. A reflexão do Papa, naquele momento, com a Praça de São Pedro vazia, de oração foi insistente sobre a pergunta de Jesus: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Segundo o Papa Francisco, a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e as nossas prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. Da mesma forma que os discípulos tiveram medo das ondas que ameaçavam invadir a frágil embarcação, nós hoje temos medo da violência urbana, dos vírus invisíveis, das crises econômicas, das secas e tempestades que causam destruição, da fragmentação da família. Enfim, muitas são as ameaças. O teólogo espanhol Antônio Pagola afirma que nosso maior pecado é cultivar o medo, pois ele agiganta os problemas, levando-nos a culpabilizar o mundo, não a amá-lo, produz controle, sufoca a alegria, onde começa o medo, termina a fé. Jesus dirige também a nós o questionamento sobre o medo e a fé, como aos discípulos. A fé cristã não é uma receita psicológica para combater os medos, mas a confiança radical num Deus Pai e a experiência de seu amor incondicional podem oferecer ao ser humano a melhor base espiritual para enfrentar a vida. Por isso nos faz bem escutar as palavras questionadoras de Jesus e seus discípulos no meio da tempestade. As tempestades trazem a prova de fé, não só o questionamento. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores
precisavam das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemo-lhe os nossos medos para que ele os vença. Com ele a bordo, experimentamos, como os discípulos, que não há naufrágio. A fé não liberta de penas e trabalhos, mas arraiga o fiel numa confiança total em Deus, que expulsa o medo de cair definitivamente sobre as forças do mal. Daí o convite da primeira carta de São Pedro: descarregai em Deus toda a vossa preocupação, porque a ele interessa o vosso bem. Nesse sentido, o falecido cardeal Carlo Martini ressalta que esse trecho evangélico da tempestade acalmada é uma epifania, uma manifestação do poder de Deus sobre as forças da natureza. Esse trecho representa bem a força criadora que exerce em contextos simples, modestos, humildes. Esta pequena barca dos apóstolos não é uma frota ou um navio de guerra, mas Jesus se apresenta fazendo e trazendo a força de Deus no desdobramento da vida cotidiana. Jesus se apresenta no dia a dia da nossa vida. Este trecho mostra o sonho de Deus que se revela onde há medo, ansiedade, sentido de terror por forças desconhecidas pelo ser humano, mas há paz, confiança e abandono. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, é anunciada uma Jerusalém celeste como cumprimento do sonho de Deus em que não haverá tempestades, e se assegura que o mar, símbolo do poder do mal, já não existe. Naturalmente, esse sonho de Deus está por se realizar. Ainda estamos em lágrimas e nos problemas, diferentemente do que indica Apocalipse 21:4, ainda um mar em tempestades que vem nos perturbar. Entretanto, somos chamados a levar, já nessa vida, algo de confiança e de entrega que Deus deseja de nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos com o Padre Jonas. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e sãos. Segura firme nessa palma. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Quero ver seus braços erguidos comigo. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que lindo! Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá.
que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Os que esperam o Senhor, ergam seus braços. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá.